Como ponto principal dessa composição, a moto ela precisa ter um trabalho bastante detalhado, né? Principalmente porque a gente vai precisar fazer seleções para que ela seja destacada do fundo que ela está posicionada. Para quem já olhou a imagem da moto, né? Vamos estar abrindo ela aqui no novo documento. Você percebe que ela, só um detalhe, ela está abrindo em câmera RAW. Então, como a gente não vai estar trabalhando como câmera RAW, isso é outro conteúdo, nós vamos clicar aqui em Open Image para que ele faça a abertura direto, né, como um novo documento. Então, voltando para a moto, você percebe que ela é uma imagem preparada para ser publicada e tal, porém, ela nesse fundo branco, que vai facilitar, obviamente, nossa seleção, ele vai ter pequenos problemas devido a pequenos tons brancos já existentes na moto. A gente vai precisar fazer que várias ferramentas de seleção, nem tão várias, né? Algumas ferramentas de seleção, elas conversem para que a gente tenha um controle um pouco mais interessante do resultado, tá? Para quem já mexe um pouco com Photoshop, já tem noção do que vai acontecer, basicamente a gente vai usar a varinha mágica, onde com a varinha mágica eu vou conseguir selecionar o máximo de informação semelhante, né, no caso das cores. E quando nós temos um caso assim parecido, onde é uma pessoa, por exemplo, no fundo verde ou no fundo sólido de uma cor contrastante com o alvo, né, a varinha mágica ela vai ser realmente a melhor ferramenta. Só que já tenham noção que vários pontos que tenham tons semelhantes nesse conteúdo, ele pode ser selecionado e isso vai atrapalhar um pouco mais a nossa informação. O nosso trabalho ele vai ser o seguinte, eu vou estar selecionando a varinha mágica, certo? E clicando no fundo branco, você percebe que como eu estou com a opção aqui de adjacência desabilitada, ou seja, ele vai pegar informações de branco que estão próximas, informações de branco que não tem contato físico, ele vai acabar selecionando. Então você vai perceber aqui que partes da descarga da moto, do motor, do aro, do próprio farol, ela foi selecionada. E se por acaso eu inverto minha seleção, né? Então pressionei o botão direito, inverti e levo a moto, né? Peguei a Move Tool e levo a moto lá para o nosso documento, você vai ter aqui vários pontos vazados dessa imagem. E isso para a gente não é interessante. Até porque imagina, né, que essa composição ela vai ser impressa, por exemplo, em grande escala. Isso vai ser um outdoor, por exemplo. Então vai ficar nítido que isso teve um péssimo recorte. Então o nosso objetivo ele vai ser o seguinte, aqui dentro, né, eu vou estar trabalhando, refinando um pouco mais essa seleção. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou equilibrar um pouco a tolerância. A tolerância está num valor muito grande, está em 44, eu vou estar reduzindo em um ponto que eu achar que é suficiente e que ele não pegue tanta informação interna da moto. Então, por exemplo, vou jogar aqui um valor de 10, não dizendo que seja, tá? Então, joguei 10, vou clicar aqui na parte branca e olha lá. Você já dá uma percebida que ele reduziu bastante as áreas, né, selecionadas. E aí agora eu posso, por exemplo, testar outro valor para ver se fica legal, por exemplo, um 2, tá? Então clicou aqui, olha lá, então melhorou um pouco mais. Vamos deixar mais ou menos dessa forma, eu creio que de 1 para 2 não vai ter tanta diferença. E aí o nosso trabalho é estar reduzindo essas partes internas, né, que foram selecionadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer ferramenta de seleção. No caso, eu prefiro muito usar as ferramentas retangular e elliptical, porque eu tenho um controle manual um pouco melhor. Então, por exemplo, eu selecionei aqui a elliptical, marquei. Eu vou dar um zoom, certo? Então, dei um zoom aqui pra gente, para ter uma aproximação interessante. E aí agora, colocando a operação da ferramenta em subtração, então aqui ó, eu vou decrementar a seleção nesse terceiro ícone aqui em cima, eu vou estar retirando, né, as seleções que são indesejadas. Então aqui, por exemplo, retirei, tentar deixar o máximo fiel à forma da moto. Então olha aqui, nesses pontos, ó, vocês vão percebendo que realmente tinha vários pixels selecionados que não eram legais, tá? Então essas partes aqui de vazamento do aro é legal manter, né, porque é o fundo, então a gente permanece selecionado. Aqui são partes do brilho, motor. Então vamos tirar aqui um pouco o zoom para ter uma visualização legal. Então aqui nós temos essas áreas. Sempre coloca o zoom, gente, como seu maior auxílio, né? Porque às vezes você não está vendo no tamanho original, mas quando você achar que está selecionado e levar para a composição, levar para a base que ela vai ficar, você vai começar a ter a interação com outros tons. E esses tons, né, eles vão ficar evidentes em perfurações na imagem. Então aqui, subtraindo, eu consigo ter a certeza que eu só tenho selecionado o que me interessa, que nesse caso é o fundo branco. Então, tá aí,
tranquilo. Vamos lá em cima, né? Então aqui tem um pouco da forma do retrovisor. É legal a gente dar uma melhorada. Aqui é a mesma coisa. Olha lá, acabou pegando aqui. Então Ctrl Alt Z para estar desfazendo. Então deixando aqui mais ou menos dessa forma. Então equilibrou, tá aí tranquilo. E aí o processo é muito simples, que novamente eu pressiono o botão direito, inverto a seleção, Select Inverse, ou no menu Select, tá gente? Você tem aqui a opção de inverter com o seu atalho. E aí no caso, com a Move Tool, você vai e leva somente a moto para o nosso documento. Então trouxe para cá, tá aí tranquilamente. E aí agora é questão de ajuste. Se eu der, por exemplo, um Ctrl T, tá rescalonando ela, né? Dá uma rotacionada, encaixando ela um pouco mais na cena. Então, trabalhei aqui dessa forma, dá um Enter e nós já temos o elemento aí posicionado, que é o nosso elemento principal, vamos dizer assim. Então, algo simples, a gente usou várias ferramentas de seleção, percebe que ela encaixou perfeitamente, né, em relação a não ter pontos vazados ou ter vestígios do branco de fundo, e a gente tem um controle um pouco mais interessante, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo.